Tem algo especial. Eu não estou ouvindo, não, o clamor da minha igreja é incenso a Jeová. A minha igreja é completa, é igreja de profetas, é meu céu particular. Oh glória! Se alguém lhe perguntar ser primícia o que é, você diz que são varões castrados pela fé. Eu vou muito mais além com os pensamentos meus. As primícias para mim são os príncipes de Deus. Eu vou muito mais além com os pensamentos meus. As primícias para mim são os príncipes de Deus. Aleluia! Oh glórias! Aleluia! Glória a Deus. A banda apresentando o louvor. A banda, por favor. Aleluia! Tá bom. Os irmãos que vão passar pela ordenação, né? Vou falar, missionário Salomão. Irmãos, aceite a paz do Senhor Jesus. Então, os irmãos que forem passar por ordenação, irmãos e irmãs, aquela coluna ali, a última ali, ó, tá para os irmãos que vão passar por ordenação. Por favor, se tiver algum irmão por aí no meio do povo, tem que ficar ali naquela coluna ali, a última coluna ali na parede, tá bom? Tem uma irmã ali, um irmão que está fazendo o levantamento do nome de vocês. Então, precisa, por favor, que vocês vão para lá, tá bom? Obrigado. Maravilha. Amém? A gente vai se coordenando, né? Microfone. Essa William, microfone. É a banda. Vai entrar já? Som, 1, 2, som. 1, 2, som. Som. Aleluia. Louvado seja Deus. Som da amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Louvemos ao Senhor Jesus. O missionário. Banda, o missionário já está entrando. Agora mantinha. Aleluia. Oh glórias. Ao sentir o mundo ao meu redor. Vamos ficar de pé, irmãos. Igreja, ficamos de pé. Já está presente no altar nosso líder espiritual das igrejas Sinos de Belém, Missão das Primícias, missionário Josias. Com muitas palmas para Jesus, irmão. Vamos receber o servo do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. O nosso grito de vitória é primícia. Maravilha.
A gente fica até meio perdido com a presença de Deus, porque é impressionante. Eu tenho um estudo para fazer hoje, mas acontece que o caso do rapaz é muito forte, não é? É um rapaz que está aqui e ele tem um testemunho de arrepiar. Você ouviu o testemunho dele? É forte. É muito forte. Ele testemunhou na Igreja Matriz, na Santa Ceia. Na Baixada Santista, ele deu testemunho. Mas assombrou o povo. Nossa, meu Deus, mexeu com a estrutura. Deixa eu explicar primeiro. Esse menino, ele é filho de um casal que é o irmão... Fala o nome dele. Ramos. Graça. Hein? Graça. A missionária Graça. A esposa. Graça. Graça. É um casal, Graça E Ramos. e o marido. Eles tiveram só um casal, o menino e a menina. A menina está aqui hoje, que ela casou. Ela deve saber que ela foi muito bem casada, não foi? Que Deus preparou para ela um marido que vale a pena. Eu conheci o rapaz que casou com ela. Tu conhece? E o casal é Ramos e Graça. São de São Bernardo. Só tem um casal de filhos. A menina casou. O rapaz já era crente, né? Mas eles têm um testemunho tão forte, que vale a pena nós parar para ouvir. Mas antes eu vou explicar alguma coisa. Vamos ouvir, que é importante. Esse rapaz, eu tive vontade de dar um apoio para ele, porque ele é filho da Graça e do Ramos. Então é um casal que eu quero muito bem demais. E esse menino foi embora para o norte. Aí depois ele veio para São Paulo, mas ele tinha uma coisa para o meu lado. Ele criou uma fé tão grande na minha pessoa, vocês estão escutando? Que não dá para falar. Ele criou uma fé muito grande, o menino. Então ele veio de São Paulo e conversou comigo na Matriz. E eu falei, você está trabalhando no norte? Ele disse, eu estou em uma repetidora de televisão, que ele é repórter, ele é jornalista, o menino. Ele está aqui. Mas valeu a pena foi ele me conhecer, não foi? O maior milagre da vida dele foi ele me conhecer. Tu também acha? Assustou o Ronaldo, todo mundo está assustado com o testemunho do rapaz. O rapaz está aqui, ele é um jornalista. E então ele falou para mim que ele estava trabalhando numa repetidora de televisão no norte. Mas eu fui muito com a cara dele, queria orar para ele. Aí Deus me usou para conversar com ele. Aí na escada da Matriz, ele conversou comigo e eu de pé.
E eu falei, você está trabalhando no norte? Ele disse, eu estou numa repetidora de televisão. Eu vou te falar, viu? Um homem como eu dá até dó morrer, porque eu sou portador de um dom que eu mesmo fico assombrado. Vocês que me conhecem, pois eu fico assustado com o dom de Deus em mim. Eu fico assombrado. Aí eu conversei com o rapaz, mas eu recebi a profecia de Deus sem perceber. Conversando com ele na escada, eu fui e falei para ele, sem querer. Eu falei, você vai vir para São Paulo. Você está dizendo que está trabalhando numa repetidora de televisão. Mas eu vou, através de Deus, você vai vir para São Paulo e Deus vai abrir as portas para você no SBT. Ele está aí. Aí fui e falei para ele assim, no SBT tem um programa novo, como é o nome do programa? O Primeiro Impacto. Eu conversando com ele, mas não era eu, era o Espírito Santo em mim. Puxa vida, eu fico admirado com eu, né? Vocês que me conhecem. Eu nunca vi gente como eu, não. Eu nunca vi. Eu nunca vi. Eu sou portador de um dom de Deus de assombrar o mundo. Aí eu conversei com o rapaz na escada da igreja. E eu fui e falei para ele, sem querer. Deus pegou minha boca e eu falei, você vai vir para São Paulo, que Deus vai abrir as portas para você no SBT. E você pode entrar no Primeiro Impacto. E ele conhecia o Primeiro Impacto. Só falei isso para ele. Ele está aqui. Então ele deu um testemunho em São Paulo. Onde foi? Assombrou você? Assombrou. Não. Assombrou ele. E assombrou Ronaldo. Foi forte? Foi forte. Forte demais. Foi forte demais. Primeiro ele deu uma baixada ao testemunho. E eu falei, esse testemunho tem que ser levado à matriz. Aí no dia de ceia de domingo, chamei. Ele deu um testemunho forte demais. Ele está aqui. Você vê que coisa. Deus é Deus. Então o menino, ele pegou muita fé em mim, não foi? Ele olha para mim e tem vontade de chorar. Porque ele percebeu que eu sou um servo de Deus fora do comum. Eu nem conhecia ele direito. É melhor mandar ele dar o testemunho ou eu falo? É melhor mandar. Como é o nome dele? Abraão. Nome bíblico. Onde você está, Abraão? Olha ele lá. Vem cá. Ele é jornalista e estava trabalhando na televisão em uma repetidora, um serviço ruim. E Deus me usou para falar para ele que Deus ia trazer ele para São Paulo. Mas eu vou te falar, viu? Eita, Josias, boca de profeta. Um probleminha aqui. Isso aqui tá, eu uso aqui, mas tá caindo. Senta aqui.
Tu acha que valeu me conhecer? Com certeza, sem dúvida. É? O Senhor é nosso Pai na fé, né? O Senhor é nosso Pai na fé. E bem-aventurado é aquele que ouve as palavras da sua boca e acredita. Ele me conheceu e botou muita fé em mim. E eu encaminhei ele. Mas o testemunho na matriz foi assim. Eu estava na escada com ele e a minha boca falou sem eu querer. Eu falei, você vai vir para São Paulo e Deus vai abrir as portas do SBT e você pode entrar no primeiro impacto. Quando foi dali a 4, 5 dias, ele já estava no SBT, no primeiro impacto. Vocês estão escutando? Uma profecia. Aqui é outro testemunho brabo. É a mãe. Tu sabia desse testemunho dele, esse outro? Eu não sabia, não. Mostraram a fotografia ali para mim. Então Deus levantou o rapaz. É tanto que hoje, no meu haver, na minha cabeça, eu nem vejo ele como um repórter comum. Eu vejo ele como um jornalista. Como âncora. Um âncora. É. Um âncora de jornal. É. Deus vai fazer muito por você. Você começou, foi agora. Sim. O que tu acha? Deixa ele dar o testemunho? Você quer dar o testemunho? Esquece de mim. Escuta, vamos ouvir ele. Você fica de pé como você quiser. Ficar de pé é melhor, né? O nome dele é Abraão. Os irmãos aceitem a paz do Senhor? A igreja aceite a paz do Senhor. Se Deus é por nós e operando Deus, ninguém, porque o nosso Deus é maior. Glória a Deus. Que satisfação, queridos irmãos, estar mais uma vez nessa casa. Essa que sempre foi e sempre será a minha casa, a nossa casa. Agradeço a Deus desta noite pela oportunidade, irmãos, porque quando o missionário Ronaldo falou na matriz, seria bom dar esse testemunho aqui, eu disse para ele, missionário, talvez eu não estarei, porque eles fazem um plantão, né, uma escala, um grupo trabalha no Natal, outro trabalha no Ano Novo. E hoje seria, pela regra dessa escala, o meu trabalho seria hoje. Mas quando saiu a escala, eu estava de folga. Então eu vi o trabalhar de Deus nas nossas vidas e que a vontade do Senhor é que nós estivéssemos aqui. Então eu agradeço a Deus desta noite, queridos irmãos e irmãs, porque durante a faculdade, uma professora fez uma proposta missionária em um dos semestres, para finalizar o semestre, que cada aluno deveria fazer uma apresentação. E naquela apresentação, o aluno deveria falar sobre o seu time de futebol favorito, sobre o seu artista favorito, sobre a sua música predileta, sobre o seu esporte predileto, sobre um hobby. E a apresentação de cada aluno naquela matéria ia valer como a nota no encerramento do semestre. Feita essa proposta, queridos irmãos, ao chegar em casa, eu fui conversar com o Senhor. Senhor, eu sou teu servo. Nunca fui num estádio de futebol, não fui no cinema, não tenho artista preferido, não ouço música do mundo. Tu és o meu único ídolo, Senhor. Sobre o que eu vou falar? O que eu vou fazer, Senhor? E o Senhor respondeu no meu coração, fala sobre a fé. Eu contendi com o Senhor naquele momento e disse, Senhor, mas uma universidade, aquele povo não crê, muitos não acreditam, Senhor, sequer na tua existência. O que eu vou fazer, Senhor? E o Senhor respondeu mais uma vez no meu coração, fala sobre a fé. Assim, queridos irmãos, fui para a frente do computador, preparar aquela apresentação, aqueles slides. Chegou o dia. O auditório daquela universidade estava lotado. Os alunos, professores, mestres, doutores, e cada aluno começou a falar do seu hobby preferido, do seu artista, da sua música, do seu time de futebol. Chegou a minha vez. E eu comecei a falar para aquele povo sobre a fé.
sem ofender a religião, a crença de ninguém. E o Senhor colocou no meu coração para ler para aquele povo o trecho das Escrituras, de 11 de Hebreus, que fala sobre a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam alcançar. E assim, queridos irmãos e missionários, enquanto estava nessa apresentação, o Senhor bradou no meu coração mais uma vez e disse: conta para esse povo um testemunho de fé. E ali eu tremi na presença de Deus e mais uma vez contendi com o Senhor: Senhor, como eu vou contar um testemunho? Muitos não acreditam nem na tua existência, Senhor. E Ele bradou mais uma vez no meu coração: fala sobre a fé. E assim, irmãos, o Senhor deu a graça de contar para aquele povo sobre um casal, um jovem casal, que assim como todo casal tinha um sonho de ser pai, de ser mãe. Porém, aquela serva de Deus tinha problemas de saúde e ela já tinha tido várias gestações e as crianças não sobreviviam. Gestações de 8 meses, gestações de 7 meses, e em todas essas gestações ela perdia as crianças. E mais uma vez aquela serva de Deus ficou gestante. Porém, no 5º mês daquela gestação, ela entrou em trabalho de parto, foi levada para o hospital. Chegando naquele hospital, os médicos já conheciam o histórico problemático de saúde dela. O médico foi até ela e disse: é mais uma criança que você vai perder. Mas aquela mulher de Deus, firmada na promessa de Cristo, puxou aquele médico pelo avental e disse: olha, doutor, eu fui a um local chamado Monte Santo, e lá Deus usou um profeta na terra, e o profeta disse que eu vou ser mãe, e eu vou ser mãe que você queira ou você não queira, porque a promessa de Deus não cai por terra. Assim, queridos irmãos, aquele médico chacoalhou o ombro e falou: se você acredita assim, quem sou eu para dizer o contrário? Virou as costas e foi embora. Aquela criança que nasceu no 5º mês da gestação foi levada para uma incubadora. Lá naquela incubadora ela ficou por 3 meses, para ser completo o processo de formação. Ao completar este período, os médicos chamaram o casal, o pai e a mãe, e disse para eles: pai, mãe, chegou o dia que nós temos que dar alta para essa criança, porque ela não pode mais ficar na incubadora. Mas nós chamamos vocês aqui para explicar para vocês que vocês vão levar para casa uma criança especial. Essa criança não vai andar, essa criança não vai falar. Você não terá o prazer de ouvir esta criança dizer papai, dizer mamãe. Vocês não terão o prazer de ver essa criança sair correndo em um corredor e abraçar vocês. Essa criança vai se alimentar por uma sonda, ela vai precisar de uma alimentação especial. E aquele casal disse: doutor, se é assim que Deus vai nos dar esta criança, se é assim que Ele quis nos dar esta criança, é assim que nós vamos levar essa criança para casa, aleluia. E assim, queridos irmãos, enquanto eu contava esse testemunho, no auditório daquela universidade, o Espírito Santo de Deus começou a visitar aquele povo com a sua presença. E aonde chega a presença de Deus, não tem grande, não tem mestre, não tem doutor, não tem professor, não tem sábio. Aonde chega a presença de Deus, a carne não suporta, o Espírito não suporta. E ali eu comecei a ver um aluno chorar, uma outra aluna chorar. De repente olhei no canto, tinha um professor chorando, e o Senhor começou a manifestar a sua glória no auditório daquela universidade. Maiormente o Espírito Santo alegrou aqueles corações, quando Ele deu a graça de dizer àquele povo que aquela criança que não ia andar estava andando, que aquela criança que não ia falar estava falando, que aquela criança que ia se alimentar através de uma sonda estava se alimentando sozinha, que aquela criança que o pai e a mãe não ia ter o prazer de ver sair correndo em um corredor, corria em um corredor, abraçava o pai, abraçava a mãe. Aquela criança que não ia andar, não ia falar, que seria uma criança cheia de necessidades especiais, estava diante deles, dizendo que milagre acontece na vida daquele que quer, porque aquela criança sou eu não ia andar, estou andando, não ia falar, estou falando, não ia me alimentar, estou me alimentando, porque a promessa de Deus não cai por terra. Aquilo que o Senhor fala aqui, Ele cumpre na terra, para mostrar que Ele é Deus, para mostrar que Ele é poderoso, porque eu sou a prova viva, irmão e irmã, de que milagres acontecem na terra. E nesta noite de ano novo, se você entrou aqui à espera de um milagre,
você entrou no lugar certo. E se você sentir a presença que nós estamos sentindo aqui agora, se você crer na palavra que sai da boca do homem de Deus, do ensinamento, da doutrina, essa palavra vai surtir efeito na tua vida. Será que você pode salmodiar o Senhor com a salva de palmas, glorificando este Deus que tudo pode? Será que você acredita que o Deus de milagre ainda está aqui? Que o Deus de Josias, que operou lá no Sino Perdão, pode operar aqui nesta madrugada? Você crê que o mesmo Espírito Santo que usou Josias no Vale do Anhangabaú para mais de 1.500.000 pessoas é o mesmo, não mudou e não mudará? E assim, queridos irmãos, quando terminou aquela apresentação, muitos vieram conversar comigo, missionário, porque nunca tinham ouvido uma história como essa, tão real e tão verdadeira. E alguns professores me disseram: olha, eu não sabia que a tua história era tão bonita. E diante disso que você está nos contando, eu vou rever os meus conceitos sobre a existência de Deus. E o Senhor, para mostrar que quando Ele manda e nós obedecemos, Ele não nos deixa confundido. Entre todos os alunos daquela minha turma, naquela apresentação, eu fui o único aluno a tirar a nota 10. 10 porque o Deus que nós servimos, Ele é 10. 10 porque quando Ele manda e nós obedecemos, Ele não nos deixa sozinho. E assim, queridos irmãos, aqui estou eu e o casal que acreditou na promessa de Deus, são os meus pais que estão sentados ali. Mais de 40 anos de Sinos de Belém. E temos orgulho por servir a Deus nessa casa e dizer que o nosso Deus é bom. Missionário Ronaldo, se me permite, eu quero aproveitar essa oportunidade, falar uma parte material. O missionário sempre fala da importância de nós servirmos a Deus com as nossas ofertas. E na última Santa Ceia, como eu tinha quase certeza que não viria, eu peguei o meu envelope com a oferta aqui do Monte Santo e entreguei para a missionária Simone lá na tesouraria. Falei: missionária, como eu não vou poder, tá? A irmã recebe aqui a minha oferta do Monte Santo. No dia 20, isso foi na Santa Ceia, no dia 20, a empresa pagou a parcela do 13º, antecipou o pagamento do final do mês e deu uma caixinha de Natal 4 vezes mais do que o valor que eu tinha ofertado na casa do Senhor. E o nome de Deus está sendo glorificado. Aquela fotografia, Está aqui. essa fotografia que me deram ali. Essa daí. Vem, Rogério. Essa aí sou eu na incubadora. A incubadora. Fala você. Aqui é... O que os telefones teu é? Som. Aqui é ele na incubadora, irmãos. Não dá para ver de longe, né? A incubadora, ele está na incubadora. A criança, que é ele, amém? Passou por tudo isso e graças a Deus, está aí o testemunho vivo para a glória do Senhor. Maravilha. Porque o pai me mostrou essa fotografia. Essa aqui é você. Esse aqui sou eu, na incubadora aqui. É um testemunho que não dá nem para falar, tá? É difícil. Não dá. Está aí o ministro Geraldo de São Bernardo do Campo, que foi quem tirou essa foto. Ele está aí para provar. Você está vendo a fotografia, não? E você está entendendo o que é aí? O que você está entendendo? Põe o microfone para ele. Quando ele nasceu prematuro, ele foi levado para essa incubadora, não é? Ficou lá esse período de 3 meses, não é? E agora ele está aqui. É. Então eu venho acompanhando você desde o primeiro testemunho. Você pode ver que você está na televisão, está diferente. Eu vi até aquele sanduíche que o repórter fez, muito grande, como um sanduíche daquele tamanho. Aí o rapaz fez o sanduíche, cortou a metade. Aquele rapaz é repórter, né? É. Da lanchonete. E você, né? Comeu um pedaço. Outra metade. Tu comeu aquele pedaço todo? Comi todo. Estava gostoso. É. Eu estou contando para você ver que eu acompanho você. Deus abençoe.
Eu acompanhei você. Deus abençoe, missionário. Então Deus mandou lhe acompanhar. Amém. Amém. Desde a ocasião que eu percebi que Deus tinha obra para fazer, que eu também obedeci a Deus e tenho acompanhado tudo. Amém. E tenho mais a dizer. Você vai crescer muito. Amém. Eu recebo. Amém. Em nome de O Jesus. seu crescimento vai precisar até de oração da igreja, de nós, para não ter inveja, não ter amarração, Amém. porque Deus tem feito uma grande obra em você. Amém, missionário. Sim. Você hoje é um rapaz diferente. Amém. Sou sim. Os teus colegas da televisão, que são formados, Sim. os jornalistas, que são âncora Sim. de programa, âncora quer dizer, são donos de programa, Apresentadores, não né? é? E hoje eles te conhecem. Sim, sim. Todos me conhecem. E eles graças já a Deus. perceberam que o Espírito de Deus está em você. Sempre percebe, né, missionário? Que tem alguma coisa diferente, né? Mas qual é deles que falou? Tem o Marcão do Povo, que sempre comenta. Aquele que fez o sanduíche, Que fez eu comer o foi sanduíche na você que televisão. fez ou ele? Não, foi o dono da lanchonete que fez. É? Ele só foi o dono da lanchonete fez o sanduíche. Ele só mandou eu comer na televisão para todo mundo ver. Você nem imaginava que eu estava vendo, não? Não. Pois Não. eu estava vendo tudo. Eu acompanhei. Deus abençoe. Eu vi Deus quando abençoe. você pegou um Obrigado. pedaço sanduíche muito grande E comi só um pedacinho, né, na e televisão. pra você não deu a ficar feio. primeira dentada meia grande e comeu o sanduíche. É isso mesmo. Cadê a irmã Graça? Tá lá no meio, missionário. Lá na ponta, A lá. Graça e o marido. Tá lá na ponta. Lá. Vocês estão de parabéns com esse rapaz. Agora é obrigado a ter cautela e orar a Deus para não entrar nunca vaidade nem coisa material, porque não pode de maneira nenhuma estragar o plano de Deus. Você percebeu que Deus está em você. Amém. Sim. O Espírito Santo de Deus habita em mim. Habita em E mim. você já descobriu que sua vida vai ser mudada? Eu creio. Creio, sim. A vida dele vai ser mudada. Ele veio do norte. Para começar, quando você entrou no SBT o primeiro dia, foi até difícil para você, porque não tinha ambiente, né? Ali o Espírito de Deus já estava com você. Já. É como se eu já estivesse aqui há muitos anos. Foi como se eu já estivesse aqui há muitos anos. Cadê o Ronaldo? Como é que você percebeu que Deus estava com ele? Missionário, foi uma coisa assim de apresentação na igreja em Santos, que eles estiveram lá na Santa Ceia, ele, o Mo Ramos e a missionária Graça, o casal. E como eu creio muito em testemunho, e eu quis fazer uma apresentação à igreja. Os irmãos que estavam visitando, né, o povo, né, de São Paulo. E eles aproveitaram, deram testemunho, e ele deu esse testemunho. Foi assim. Para você dar testemunho. Tá bom? Viu, Nelson? É impressionante. Você ficou atônito com o testemunho dele. Você falou para mim, né? Eu acompanhei tudo pelo Espírito Santo. Foi na escada da igreja que eu atendi ele e o Espírito de Deus estava entre eu e ele. E ali Deus usava eu. E eu sabia que Deus ia levantar ele. Você percebeu que Deus está lhe levantando? Amém. Sim, com certeza. Percebeu? Com certeza. Quer ver? O resto a gente vai esperar na grandeza de Deus, que o Senhor vai mostrar Amém. a Continua sua crendo. força. Amém. 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 Continua crendo que o Tá Senhor bom. vai operar. Eu vou puxar outro assunto. Deus abençoe, missionário. Vem aqui. Tua mãe deve estar se desmanchando aí. Sim, porque nós amamos o Senhor, né? Vai lá. Nós te amamos. Nós te amamos.
Cadê tua mãe? Está lá no canto. Ela tem um casal de filhos. Os filhos estão aqui. Está ele e a moça também. Como é o nome dela? Janier Marie. Hein? Janier Marie. Janier Marie. Ela está com o marido dela. Tá, com o esposo e os 2 O filhos. marido dela chorou como criança ali, perto de mim. Sim, Rapaz, tem uma crença que estremece. Amém. Pode ir Deus lá para o seu abençoe. lugar. Agradeço pela oportunidade, em nome de Jesus. Ó, pode contar comigo que minhas orações é forte. Tá bom? Quer ver? Vocês estão vendo um rapaz que Deus prometeu de fazer ele crescer. Ele estava no norte, numa repetidora. Numa visão de Deus, ele veio para São Paulo. Entrou no canal que eu falei. Eu não falei? Falei SBT. E acabou entrando no primeiro impacto. Quer dizer que uma pessoa como eu, quem mais crê em mim sou eu mesmo. Eu sou portador de uma força, né? É impressionante. Os irmãos que creem em mim, eu admiro que eu acredito também. Ah, para eu sentar aí? Tá bom. Deixa eu ver o que eu ia falar agora. Eu ia fazer um estudo, mas agora tomou muito tempo, eu fico cansado também, mas eu vou, pelo menos, dar uma explicação do que eu separei com você. O que é que você achou interessante? Hein? Aquela parte de João 20, onde fala sobre a ressurreição de Cristo. A parte de quem? João 20. João 20. Mas, sobre a profecia, eu falei alguma coisa, né? Você falou sobre a ressurreição de Cristo. Seria a grande história de Maria Madalena. Maria Madalena. Peraí que eu tô meio manco. Peraí. Peraí. Estava de mau jeito ali. Nós não vamos puxar os assuntos todos. Vamos então falar de Maria Madalena. Você conhece quem era ela? Fala que Maria Madalena, ela era uma mulher perturbada, portadora de espíritos maus. Era mulher o quê? Ela era uma mulher perturbada, portadora de espíritos maus. Maria Madalena era perturbada na carne. Pode falar. E quando ela teve um encontro com Cristo, ela foi liberta. E após ela ter sido liberta, ela passou a seguir a Jesus. Então Maria Madalena, ela recebeu de Deus uma purificação. E ela abriu o coração e se jogou mesmo na igreja. É tanto que quando a história veio que Jesus morreu, mataram, e ele ia ressuscitar no terceiro dia, de todos os apóstolos, quem ficou mais veementemente acreditando foi Maria Madalena, que ela levantou de madrugada, os apóstolos tudo dormindo, e ela não quis dormir. Ela queria por tudo ir no túmulo, porque ela sabia que Jesus ia ressuscitar no terceiro dia. Não é isso mesmo? Então Maria Madalena, sozinha, com a fé em Deus, ela foi no túmulo de Jesus. Então você vai ler um pedaço lá, né? E chegando no túmulo,
ela teve uma surpresa, porque de longe ela percebeu que o túmulo de Jesus estava aberto. A princípio, ela se atrapalhou e disse: roubaram o corpo de Jesus. Não foi assim? O primeiro impacto dela: roubaram o corpo de Jesus. E ela queria procurar alguém para perguntar se não sabia que o corpo de Jesus sumiu. Onde é que tu vai ler? São João, capítulo 20. Lê aí para mim ver. Evangelho de São João, no capítulo 20. A ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. Primeiro dia da semana, Maria Madalena. Ela foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. De longe ela percebeu que o túmulo estava aberto, porque tinha movido a pedra. Então o túmulo estava aberto. Pode ler. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro, e ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a sua cabeça, e que estava junto com os lençóis, mas deixado num lado à parte. Ela achou o lençol que estava enrolado com ele. E achou o lenço que estava no chão. Isso no túmulo de Jesus. E ela, muito nervosa, pegou aquele lençol. Aí mais na frente, ela descobriu também o lenço que estava amarrado na cabeça de Jesus. Não foi assim? Ela pegou o lenço e conheceu. Então entrou também um outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco. Fala devagar. Ela chorava, e o que ela viu? Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Eram 2 anjos. 2 anjos. Aí ela deparou com 2 anjos, um na cabeceira e outro nos pés. Pode ler. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? E ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo que era o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, me diga onde o pusestes, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: mestre, rabi, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Não toque em mim, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Então ele pediu para ela não tocar nele. Não é assim? Pode repetir. Respondeu-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai.
Mas vai ter com os meus irmãos, e diga a eles, que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos, eu vi o Senhor, e contava que lhes dissera estas coisas. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Eles estavam dentro de casa, mas as portas trancadas, com bastante corrente. E eles estavam trancados. Ninguém podia entrar, a casa estava toda trancada. Eles estavam com medo dos judeus. Pode ler aí. Naquela época eles estavam todos apavorados. Estava apavorado. Com medo, porque mataram Jesus. Então eles foram trancar as portas e se esconderam. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhe, paz seja convosco. As portas trancadas, tudo fechado, estava só os discípulos. E Jesus apareceu no meio deles e disse assim, fala, paz seja convosco. E dizendo ele isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos por verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. E havendo-lhes dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Quando ele assoprou e que disse recebei o Espírito Santo, os irmãos chegaram a cair no chão, rolando com o Espírito Santo. Desceu um fogo tão grande, a glória de Deus, pode ler. E havendo-lhe dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Se alguns perdoardes os pecados, serão perdoados, e se os retiverdes, serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu. Tomé falou que não acreditava, escuta bem. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele lhe respondeu e disse, se eu não vir nas suas mãos os sinais dos cravos, e não puser o dedo, e não puser a minha mão ao seu lado, de modo nenhum acreditarei. Tem que repetir novamente para o povo entender. Foi Tomé, incrédulo. O que ele falou? Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus apareceu. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu e disse, se eu não vir nas suas mãos os sinais dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Diz que não acreditava de maneira nenhuma. Passado 8 dias, Passou outro dia, escuta bem. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega também a mão e põe no meu lado, e não sejas incrédulo, mas seja crente. Mas quem foi que falou? Jesus falou para O próprio Jesus falou para ele. Repete e fala do dedo. Passados 8 dias, estavam outra vez reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhe, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe no meu lado,
e não sejas incrédulo, mas seja crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste? Creste? Bem-aventurado os que não me viram e creram. Aí falou com todos nós. Quem é que não viu Jesus, mas acredita nele, levante as mãos. Ele falou com nós, né? Aqui é uma sequência, uma outra aparição. Aqui é uma outra aparição de Jesus. Aqui é uma outra aparição de Jesus. Veja outra aparição de Jesus. Evangelho de João, no capítulo 21. Jesus aparece a 7 discípulos. Devagar. Jesus aparece a 7 discípulos. 7 discípulos. Ele apareceu para 7. Vai. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos, junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, Natanael, de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estando Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Respondeu-lhe eles: não. Então Jesus lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, porque tão grande era a quantidade de peixes. E aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com as suas vestes, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei algum dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Espera aí, vou falar alguma coisa. Eu falando, Jesus, veja essa aparição. Os 2 discípulos, Cleófas e o outro, resolveram fazer uma viagem. Os 2 combinaram: vamos passar um passeio na chácara, para a gente esfriar a cabeça, porque agora é o 3º dia, mataram Jesus, e ele prometeu que ia ressuscitar. Aí eles combinaram, 2 discípulos, Cleófas e o outro. Aí foram para uma cidade chamada Emaús. Andando lá na frente, foram pegar a estrada que vai para Emaús. Quando pegaram a estrada de terra, eles viram que vinha vindo uma pessoa, mas maltrapilho. A pessoa não estava bem vestida, estava? A pessoa suja, como se fosse um andarilho. Então vinha uma pessoa idosa andando, a barba suja, cabelo sujo, os pés sujos. E os 2 discípulos viram esse homem e ficaram com medo.
E os dois combinaram: vamos sair correndo, que eu estou com medo. E você? O outro disse: eu também. Diz que estava com medo. Presta atenção, já vai terminar. Essa é uma aparição de Jesus. Para você. Eles ficaram assustados, né? Eles estão numa estrada, 2 pessoas, e de repente aparece nessa estrada uma pessoa estranha. Eles ficaram com medo. Uma pessoa velha, né? Sim, como se fosse... Cabelos brancos, barba branca, sim. Os pés sujos. Sim. E a roupa maltrapilha, meia rasgada. Aí esse homem foi e cumprimentou os discípulos, Cleófas e o outro, e disse eles: vocês vão viajando para onde? Eles disseram: nós vamos para Emaús, que a gente tem uma chácara lá, e a gente vai esfriar a cabeça, porque mataram Jesus, e essa matança judiou muito de nós. Nós estamos doentes com a morte de Jesus. Aí os 2 discípulos viajaram e perceberam que lá na frente ia uma pessoa andando, uma pessoa idosa. Aí tiveram medo, olharam para trás e aquele homem estava parado. Aí eles tentaram andar, aí o homem andou também. Aí eles perceberam que o homem estava andando depressa, como se quisesse acompanhar eles. E eles morrendo de medo, não foi assim? Os 2 discípulos andaram depressa, depressa, depressa. Mas o homem andava também depressa. E mais na frente, o homem acompanhou os discípulos. Esse homem idoso. Você já sabe quem era o homem, né? Era Jesus disfarçado. Isso aí foi uma aparição. Aí eles chegaram perto e resolveram conversar com esse homem. Perguntar quem era ele. Ele não quis falar. Mas os discípulos perguntaram para ele. Eles perguntaram para os discípulos: por que vocês estão chateados, chorando e com a voz trêmula? Aí eles disseram que nós estamos chocados com a morte de Jesus. Aí o homem velho perguntou para eles. Começaram a conversar. Aí eles disseram, eles perguntaram para o homem idoso: mas quem é o Senhor? Ele não falou. Ele disse assim: mas vocês estão chateados, estão tremendo, o que vocês têm? Eles disseram: nós estamos em tempo de morrer, de tristeza, porque mataram Jesus e ele prometeu de ressuscitar no 3º dia. Mas primeiro eles perguntaram para o homem era Jesus. Mas o Senhor
é o único que mora aqui na aldeia e não ouviu falar que mataram Jesus? Não foi assim? Fale aí. Eles perguntaram: o senhor é peregrino, não mora por aqui? Não está sabendo dos acontecimentos em Jerusalém? Falou: quais? E era o próprio Jesus. Nós estamos falando da aparição de Jesus. Pode falar. Aí ele continuou caminhando com eles, não é? Aí ele falou: olha, esse Jesus que vocês estão falando, ele não falou nada para vocês? Ele não esclareceu nada para vocês? Vocês conheceram esse Jesus, o homem falando. E esse Jesus não falou nada para vocês? Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo 13. Os discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas que haviam acontecido. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o conhecer. Mas disfarçado. Sim, eles não conheceram que era Jesus. Não conheceram. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleófas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tem estado em Jerusalém e não sabe dos acontecimentos? Quer dizer que você é o único que não soube que mataram Jesus? Falando para o próprio Jesus, não foi? Sim. Um, porém, chamado Cleófas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, não sabe as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus. Jesus Nazareno, varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e de como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres das que estão conosco, elas nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Elas voltaram dizendo que tiveram a visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, porém, os nossos discípulos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão dos que as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, por todos os profetas, expunha a eles a Escritura, a respeito do que constava na Escritura sobre a sua pessoa. Quando se aproximaram da aldeia para onde ia, ele fez menção de ir mais adiante. Mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde. Eles estavam no caminho de Emaús, mas estava de frente à casa deles, o barraco. Aí Jesus fez menção que ia mais na frente. Aí deu um passo, outro passo, e olhou para trás. E perceberam que eles estavam chorando. Disse esse homem: por que vocês estão chorando? Não foi? O que vocês estão nervosos? O que eles falaram?
ouviam a palavra de Jesus, aquela palavra tocava o coração deles. Foi por isso que eles insistiram para Jesus ficar. Um deles disse assim: fica conosco essa noite. Era na estrada. Aí Jesus disse: eu fico. Tem um hino que fala: Jesus fica conosco essa noite. Não tem? Aí ele ficou. Pode falar. Aí eles entraram na casa, né? Chegaram, deixaram a bagagem e foram preparar alguma coisa. Eles ficaram. Ele disse assim: fica conosco essa noite. Mas ele resolveu ficar. Aí entraram na casa, botaram a trouxa no chão e quiseram comer alguma coisa. Na casa tinha 2 ou 3 peixes e pães. E aí eles combinaram com esse homem para eles fazerem uma comida, uma janta, porque todos estavam com fome. Não foi assim? Aí fizeram, assaram os peixes e prepararam os pães. Aí na hora de comer, um deles disse assim: Jesus nos ensinou em vida que quando a gente faz uma comida para comer, tem que orar a Deus e agradecer a Deus a mão de quem fez, para abençoar a pessoa que fez a comida. Eu estou falando direitinho? Isso aí é um comentário de Jesus. Jesus disfarçado. Eles não sabiam quem era. Aí na hora de fazer a comida, um disse assim: Jesus nos ensinou que na hora da comida tem que agradecer o pão de cada dia. Vamos agradecer. Quem é de nós que vai orar a Deus para abençoar o pão e os peixes? Aí um deles disse assim: por que o senhor, vamos dar essa oportunidade para esse senhor orar? Porque ele deve ser um profeta. Não dá para o senhor orar? Aí o homem idoso disse: dá. Aí ele pegou o pão e o peixe e levantou. Quando ele está orando, os discípulos ficaram olhando e perceberam que ele estava mudando de fisionomia. O nariz foi afilando, foi mudando o semblante, e era Jesus. E dentro de pouco instante, virou Jesus perfeitamente. Aí levantou a mão, eles viram o sinal do cravo, não foi? Nos pés e nas mãos. Aí gritaram: é ele! Foi tão forte que eles desmaiaram. Quando eles levantaram, Jesus não estava mais. Aí eles foram para Jerusalém para dar notícia para os apóstolos. Terminou. Nós dois aqui fizemos um levantamento bíblico com respeito à ressurreição de Cristo. É muito forte. Não dá para falar em uma noite. Só se escrevesse um livro. Não é? Então hoje nós falamos um pedaço. Falem graças a Deus. Quem crê que Jesus ressuscitou, levante as mãos. O homem que estava com eles era o próprio Jesus disfarçado. Fale você. Era o próprio Cristo ressuscitado, né? Mas quando eles encontraram ele, os olhos dele estavam fechados, né? Para não ver que era ele. Depois eles conheceram.
Essa parte terminou, irmãos. Agora a gente vai puxar um assunto da igreja. Hoje é passagem do ano e nós estamos preparados para fazer a consagração das pessoas que foram chamadas. Foram chamadas para diácono, presbítero, pregadores da palavra de Deus. Então a igreja estava toda preparada. E então chegou a hora deles catar no meio do povo as pessoas que iam ser consagradas. Não foi assim? Fale você. Foi uma ocasião em que a igreja se expandiu, não é? Os apóstolos não estavam dando conta, porque o trabalho era muito. Então, eles oraram, reuniu a igreja, oraram, e o Espírito Santo falou a eles, para eles separarem, né? O Espírito Santo ia indicar no meio do povo pessoas que iam ajudar eles a conduzir o trabalho. Aí foi nisso que surgiu os diáconos, os primeiros diáconos da igreja, para poder auxiliar os apóstolos no trabalho, no andamento da obra. Mas nesse momento foi muito forte, não foi? Foi muito forte. Porque Jesus não estava presente. Não, nessa época ele já estava... Estava disfarçado. O que eu estou falando... Quando ele orou na comida, não era Jesus? Era. Disfarçado. Mas o que eu falei é uma outra coisa. É? Quando ele orou lá na cidade de Emaús, ali era Jesus disfarçado. Mas o que eu estava falando era uma outra coisa. É que a história de Cristo ela é muito grande. Nós fizemos um levantamento muito forte. É muitos capítulos, né? Dá para estar lá numa semana inteira. E hoje eu resolvi falar um pouco sobre a ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou. É a razão de nós estarmos aqui, não é? Jesus, ele ressuscitou. É a prova de nós, a prova que Jesus ressuscitou é que nós estamos aqui. Se ele não ressuscitasse, o que seria de nós? Estaríamos todos perdidos. Mas a prova que ele ressuscitou é que nós estamos aqui, na presença dele. Vamos então, todo mundo, põe a mão no coração e abaixa a cabeça. Vamos fazer uma oração profética. Oração agora. Abaixa a cabeça. Senhor nosso Deus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós oramos no teu nome e sabemos que tu estás em nosso meio. Temos certeza absoluta que Jesus ressuscitou. Ficou mais do que provado, tanto no estudo que nós fizemos, como em outros estudos que outros fizeram. Tem todas as provas que Jesus ressuscitou. E Ele está em nosso meio. Jesus está em nosso meio. A gente não vê, mas a gente sente a sua presença. Levante as mãos bem altas. Grande e eterno Deus, como é grande, Senhor, maravilhoso este momento, aonde nos colocamos diante da Tua santa e gloriosa presença, aonde podemos, ó Deus, desfrutar desta comunhão divina, sentindo a alegria do Teu Espírito, preenchendo a nossa alma, sentindo que o Senhor está aqui, nos abençoando, nos dando graça, nos fortalecendo, nos encorajando. Eis aí diante dos teus olhos, ó Deus, a tua igreja, o seu povo, o seu rebanho, as ovelhas do teu aprisco, os obreiros e obreiras da sua casa, que nesta noite gloriosa, o teu Espírito presente neste lugar, que ele nos envolva em virtude e poder, que saiamos deste lugar nesta noite, renovados, restaurados, avivados pela
poderosa presença. Deus eterno, Senhor de toda glória, resplandece dos altos céus a luz gloriosa da sua Glória a face. Deus, Senhor. E Bendito és envolva-nos, o teu nome. Senhor, na sua Manifesta o teu maravilhosa Espírito graça, na tua santa e poderosa meio, unção, através do poder onde da tua todos santa têm fé palavra. na tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Chama o Nelson para ele falar a unção. Não vai ter a unção agora? Chama o Nelson. Viu, Nelson? Quantas pessoas vão ser ungidas? 70. Hein? 70 pessoas. 60 pessoas. Não, 70. 70 homens e mulheres. E nessa unção é sobre o quê? Vai ter iniciante, diácono, missionária, ministro, todo Obreiro. presbítero, geral, é geral, Mulheres e homens. geral. No meio de vocês tem 70 pessoas que foram escolhidos durante essas semanas passadas para esse dia de hoje, para receber a consagração. E eles estão sabendo? Já estão tudo separados, está tudo naquele canto ali. Já estão separados. Quem está separado para a unção, levante as mãos. Fiquem de pé. Ó. Os 70 são esses. Todo esse povo aí serão consagrados ao quê? Fale. A todo o corpo da igreja, missionário. Todo o corpo da igreja. Seria missionários, missionária, Diácono, diáconos, presbítero. diaconisa, Isso. hein? Evangelista, Geral, é geral. geral. Não vai ter coral para cantar nem nada, não? Tem grupo de gesto. Então chama. Chama o grupo. Aí como é que o senhor vai fazer? É aqui que eles vão se apresentar? Aqui em cima. Então chama. Pode chamar aqui mesmo, Nelson. Um grupo de gestos. Vou começar por eles, não tá bom? A explicação valeu? O senhor vai começar a ungir agora? Hein? O senhor vai começar a ungir agora? Vai começar a unção, mas não vai fazer o... Primeiro para começar o grupo de gestos. Vamos fazer. Já chama o grupo. Já chamei. Espera aí, eu chego a pegar na tua mão, eu vou levantar. Viu? Nós vamos para cá. Tem que tirar as cadeiras daí. Você está aqui também, é? Eu estou meio ruim, peraí, né? Deixa. Abrindo essa sessão de consagração dos obreiros, vamos ouvir o número das irmãs. Fale você. Fala, Nelson. Grupo Coreografia. Jardim Rio Branco, São Vicente, Baixada Santista. Por que demorou?
esperando é playback. Ouviu falar palavras indizíveis, segredos escondidos que não desceram aos corações. O apóstolo escreve em sua carta que é mistério como aconteceu. Se foi dentro do corpo ou em espírito que ele foi levado até a presença de Deus. Imagine a emoção ao ver aquele que está sentado além do universo. Ele é o Pai da eternidade. Imagine a sensação ao escutar uma canção sendo entoada ali no céu, anjos cantando para Ele. Glória, Ele é santo. Glória, poderoso. Glória, é perfeito. Glória, majestoso. Glória, invencível. Glória, Deus tremendo. Glória, para sempre. Glória, glória, glória. Glória quando a face do Cordeiro então se revelar, quando as portas se abrirem e a igreja entrar, quando o seu time poderoso tremer os umbrais, quando a fumaça de Isaías revelar sua paz, quando os astros se prostrarem na imensidão, quando o livro for aberto com a revelação, quando a orquestra da vitória começar a tocar, como ninguém nunca adorou, eu vou adorar. Aquele que é santo, aquele que é forte, aquele que é justo, venceu sobre a morte, aquele que era, aquele que vem, aquele que é e pra cima de ser, levou nossas dores, pagou os pecados, abriu mão do trono, foi crucificado, ao terceiro dia ele ressuscitou, à direita do Pai ele se assentou. Glória, 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 glória. Glória, Ele é santo. Glória, poderoso. Glória, é perfeito. Glória, majestoso. Glória, invencível. Glória, Deus tremendo. Glória, para sempre. Glória, glória, glória. Glória quando a face do Cordeiro então se revelar, quando as portas se abrirem e a igreja entrar, quando o seu time
abrirem, a igreja entrar. Quando o seu timbre poderoso tremer os umbrais. Quando a fumaça de Isaías revelar sua paz. Quando os astros se prostrarem na imensidão. Quando o livro for aberto com a revelação. Quando a orquestra da vitória começar a tocar, como ninguém nunca adorou, eu vou adorar. Eu vou adorar. Adorar como ninguém nunca adorou. Eu vou adorar, 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 adorar. Eu quero ver, eu quero conhecer o terceiro Som. Pode subir os irmãos. Os irmãos vão ser consagrados. Pode subir, por favor. Teremos consagração, mensageiro titular, reverenda titular, reverendas, seminaristas segundo grau, seminaristas, ministros, presbíteros, diáconos, missionárias, diaconisas e evangelistas. Som. Som. Tá bom. Vamos preparar. Som. Acompanhando. Enquanto os irmãos vão sendo consagrados, louvemos a igreja, todos juntos. Chuvas de graça. Deus prometeu com certeza chuvas de graças mandar. E rica bênção sem parar, chuvas de graças. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido. Coral. Chuvas de graças, chuvas pedimos ao Senhor. Manda-nos chuvas constantes. Aqui é de Pernambuco. Dai-nos, Senhor, amplamente Pessoal teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser chuvas. Solta a voz. Faze os teus servos piedosos, dai-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do santo preceptor. Chuvas
De novo. Chuvas. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Eu quero ouvir. Chuvas. Anda. Solta a gente. Vocês querem? Graças a Deus. Mais uma vez, a Igreja Aceitação da Paz do Senhor Jesus. Gostaríamos de convidar aqui o mensageiro Roberto. Mensageiro Roberto. Estamos louvando o hino Primavera. Aleluia. A igreja receba com palmas para Jesus. Aleluia. Os irmãos, aceite a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe grandemente esse dia. Glória a Deus. É sempre primavera no jardim do Senhor. As flores não acabam jamais. Plantada, selada com imenso amor, pelo que é jardineiro da paz. Primavera, sempre primavera, a flor, o aroma produz. Primavera, sempre primavera, no imenso jardim de Jesus. Glorificado seja o teu nome, Senhor, aleluia. O cheiro suave das narinas que Deus, das flores que Cristo plantou. Se uma cair, seu perfume perdeu, outras nasceram, o jardim aumentou. Primavera, sempre primavera, a flor, o aroma produz. Primavera, sempre primavera, no imenso jardim de Jesus, no imenso jardim de Jesus. Ele sabia, Deus. Então é uma surpresa que está fazendo. Você está sendo consagrado
a missionário, que é o mesmo cargo meu aqui. Você já é mensageiro, aí ele ganha hoje o casquete verde. Peraí para o povo ver. Vá até lá. Peraí. Ajeita direitinho. Tá bom. Abre aí. Vá até lá e abaixa a cabeça para o povo ver. Ô Ronaldo, deixa ele ir até ali, ó. Ele pegou ele virou missionário. É que é para poder viajar, para fazer as consagrações. Parabéns. A roupa. Tira o rapaz daí. Tira o rapaz daí. Ô Nelson. Olha! Primícia, 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 primícia. Oh, glória a Deus! É que o Jabes. Som. Olha, irmãos. O Jabes é um dos mensageiros forte, porque está comigo direto. É o representante dos mais fortes. E ele está recebendo a consagração de missionário Jabes e mensageiro também. Ó, meus parabéns, hein? Que Deus lhe abençoe. Tá bom. Tá bom. Chegou quem o mundo esperava, como disse o profeta João. Chegou para cumprir a palavra do livro da revelação. Nós somos primícias, primícias de Deus, e obedecemos a voz do Senhor. Cantamos também um cântico novo, levamos ao mundo a mensagem do amor. Primícia! Chegou que o mundo esperava, como disse o profeta João. Praia Grande. Chegou para cumprir a palavra